mundo. Depois do bombardeamento de diversos navios civis e da morte de inúmeras pessoas, o Brasil toma partido na Segunda Guerra Mundial. Nos juntamos às forças inglesas, americanas e soviéticas e enviamos nossos homens, filhos da nossa pátria, para lutar pela liberdade em solo italiano. A Força Aérea Brasileira, comandada pelo gaúcho Nero Moura, fez história nos céus da Itália. Em terra, os pracinhas enfrentaram seus primeiros combates enquanto se identificavam cada vez mais com o povo italiano. Última notícia desta edição. Não perca, logo após o intervalo, o terceiro episódio da série Por Mais Terras Que Eu Percorra. Buongiorno a tutti e benvenuti al 69esimo anniversario della conquista di Monte Castello. Diamo ora inizio alla cerimonia e procederemo con l'alzabandiera. In nome di questa amicizia e di questa profonda gratitudine siamo orgogliosi e fieri che il governo brasiliano abbia voluto ricordare questo momento fondamentale per la nostra storia gaggese e nazionale, erigendo proprio qui, in questo luogo, teatro di guerra, di morte, di sofferenza, ma anche auspicio di libertà, questo importante monumento a ricordo del nostro reciproco legame che rimarrà vivo per sempre. Vuole essere un'intersezione tra la vita e la morte, tra il sacrificio di quei giovani soldati, ma anche, come dicevo, l'auspicio della libertà, la libertà di cui possiamo godere oggi. A tomada de Monte Castelo é o episódio mais conhecido da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Várias tentativas de conquistar essa posição tomada pelos nazistas foram feitas sem sucesso. O frio inverno europeu também cobrou um alto preço e os soldados brasileiros passaram vários meses envolvidos numa batalha feroz para conquistar aquilo que eles chamavam de a montanha. Muitas vezes si parla di Monte Castello. Monte Castello non fu vittoria, fu sacrificio. Molti pensano che il topo di Monte Castello sia a 3.000-4.000 metri. José Miró è una montagna alta, ma non altissima, è 877 metri, molto grande, è un ferro di cavallo. E in questo ferro di cavallo gli alemani avevano fatto degli abrigo, ma non in greve, non è un bunker come la Normandia. Era un bunker, un abrigo fatto di madeira, sasso, pedra, non si vedeva nada. Na época, Monte Castelo era um ponto estratégico, tinha 4 rotas. Rotas seriam 4 rodovias principais que passavam nessa região. E os alemães estavam muito bem instalados no cume do Monte Castelo. Os americanos fizeram alguns ataques aéreos, não conseguiram nada. Na guerra, a vantagem está sempre do lado daquele que se encontra na posição mais alta e na defensiva. A estratégia das tropas nazistas na Itália era manter o território ocupado pelo maior tempo possível e com tenacidade, cobrando assim um alto preço das tropas aliadas que tentavam avançar rumo ao coração da Alemanha. Bom, aqui eu estou sentado na beira de uma fortificação alemã no cume do Monte Castello. Esse era um lugar de onde os alemães atiravam nos brasileiros que estavam na localidade da Guanella, onde tem aquele monumento de 2 arcos. E justamente foi construído ali porque os alemães daqui e das postações mais abaixo atiravam com as lurdinhas sobre os soldados brasileiros. A lurdinha, para quem não tem noção do que é essa arma, é MG-42
dava 1.200 tiros por minuto. São 25 balas por segundo que saem do cano dessa arma. Ela alcança 3 quilômetros e a 3 quilômetros não é que o tiro cai, o tiro mata uma pessoa. Daqui até a Guanella, que é o local onde os brasileiros estavam abrigados, praticamente tem 1 quilômetro, nem isso em linha de ar. No manual do alpino tedesco, de Truppes da Montagna Alemão, está scritto: chi tiene o topo tiene a valle. Gente treinata da 6 anni di guerra, con una visione strategica e tattica do campo di battaglia. Ma bastavano 10 Lurdigna, 10 obus da 81, mortero da 81, brasileiro con 30 kg da spalle, con fucile, non vedevo nada, tutto camuflato. Não tinham possibilidade. Em Monte Castelo, eles estavam lá em cima há meses ali, não conseguiam tomar aquilo ali. Porque os alemães estavam enraizados lá. E lá a gente viu as fumacinhas lá no meio da montanha, né? Aquela fumacinha ali é o inimigo, ali é o inimigo. Barbaridade, era o inimigo lá na frente. Monte Castelo era um morro alto e para baixo daquela coisa lá, o terreno era aberto, não tinha árvore para tu safar. O inverno também mandou contra nós, chuva, neve, lama, e está exposto a eles. Tá? A gente estava exposto a eles, mataram gente lá de montão. Aqui os brasileiros chegaram nessa área em novembro de 44, e no final de novembro eles começaram os ataques. Nos ataques a Monte Castelo, inicialmente houve operação de norte-americanos e brasileiros, que foi um ataque montado norte-americanos, com 2 ataques com insucesso. Depois parece ter 2 ou 3 ataques nossos, que também não tiveram sucesso. Nós estávamos com uma frente para de 18 quilômetros com a nossa tropa e tinha um ataque de 2 quilômetros. Então, os nossos recursos para aquele ataque eram insuficientes face à possibilidade de defesa. Os americanos fizeram 2 tentativas, foram derrotados. Quando o Brasil foi encarregado de tentar tomar de Monte Castelo, o general Zenóbio nomeou um capitão de intendência que não conhecia nada de combate para comandar uma companhia formada por soldados que estavam em quarentena, se recuperando de doenças. Não tinha treinamento além de marchas, de caminhadas até 12 quilômetros. Não conhecia o armamento. Não arrivaram no primo 3 attacco perto Monte Castelo. No primo 500 metri erano già morti. Hoje em dia, quem chega vê todas essas árvores que na época tinham sido retiradas para ter uma visão muito clara do que acontecia aqui embaixo. Todos falam que era a Baixada da Morte, porque aquele é uma grama sem nenhum tipo de reparo, minada ainda por cima pelos alemães. E os brasileiros tinham que sair dessa trincheira que tinham e correr uns 400-500 metros, sem possibilidade nenhuma de se abrigar atrás de alguma coisa. O que era para ser uma batalha fácil e rápida, acabou se revelando uma conquista difícil e que só se concretizou à custa de muito sacrifício. Eu fiquei sabendo que uma unidade nossa desceu rolando lá assim. O cara vai subir num terreno aberto, não é possível. Tem que ter uma tática de guerra ali. Depois, mais um ataque, aquele mais sangrento que se teve aqui, que foi o de 12 de dezembro de 44. Os brasileiros estavam tentando flanquear o morro. Era molta nebbia, quindi non fu i bersagli acquisiti. Mancò ricognizione tattica. Alla battaglia un plotone si infiltrò in mezzo alle case. Alemão lasciarono passare e matarono i 17 eroi della battaglia. E 17 morti ficarono nella neve per 2 mesi. Furono incontrati in febbraio, congelati, con mine che Alemão posero no corpo. E quella fu una tragedia. Fu il 12 dicembre veramente una sconfitta. O Brasil foi derrotado em Guanella, foi derrotado em Abetaia, tudo devido à falta de preparo dos nossos soldados.
Depois de vários ataques, as coisas não estavam indo bem para a FEB. Monte Castelo permanecia sob domínio alemão. E quando a vitória não vem, a responsabilidade pesa nos ombros do comandante. A pressão era tanta que o general Mascarenhas de Moraes chegou a pensar em entregar o seu cargo. Os norte-americanos pediram 24 horas para dar resposta por escrito dos argumentos sobre o porquê daquela insucesso do ataque de 12 de dezembro. Inclusive, tinha sido questionado se o Brasil teria condições de continuar a guerra ou não. O próprio general Mascarenhas de Moraes pensou em pedir exoneração. Alguns oficiais que simpatizavam com o general Zenóbio teriam conduzido algumas ideias para afastá-lo dessa situação. E o Cordeiro de Farias, que conversando com ele, disse, não, você não vai pedir exoneração. E o Mascarenhas de Moraes, não, nós vamos continuar. Depois do ataque 12 de dezembro, praticamente não havia mais condições de tentar um novo ataque. A lama era muito grande, a neve, o frio. Então, nesse meio tempo, entre 12 de dezembro e 21 de fevereiro, os brasileiros foram fazer muitas patrulhas, juntamente com os partisanos aqui da área, que conheciam muito bem o terreno, as trilhas. E os brasileiros, nesse meio tempo, estudaram o meio de pegar os alemães pela retaguarda. Houve essa mudança e evitar o ataque frontal. E aí foi acertado os planejamentos, inclusive com a participação do americano, da 10ª Divisão de Montanha, praticamente fazer uma proteção do flanco do ataque brasileiro. Os americanos da 10ª, no dia anterior, tinham conquistado o Monte Belvedere, que é uma elevação aqui do lado, de que os brasileiros, subindo o morro, pegavam fogo pelo flanco. Então isso dificultava e impossibilitava, no final das contas, a tomada do Monte Castelo. A FAB atuou ajudando a artilharia e a infantaria, bombardeando com bombas incendiárias. Veio uma companhia sob o comando do coronel Caiado, contornou Monte Castelo por trás. Conseguiu ultrapassar essas encostas e chegou na retaguarda dos alemães em Monte Castelo. Quando veio o ataque frontal, o brasileiro estava do outro lado. E alle 17:30, quando i primi soldati del reggimento Sampaio furono sopra il topo, incontrarono solamente qualche morto e qualche ferito. E essa foi a tomada final de Monte Castelo, né? E ali é o lugar onde a FEB sofreu mais que qualquer outro. Foi a prova de orgulho da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Monte Castelo, enfim, foi conquistado. O esforço e o sacrifício dos soldados brasileiros abriu caminho para a passagem das tropas aliadas rumo à ofensiva final de primavera. A experiência adquirida pelos pracinhas e por seus comandantes seria fundamental na hora de a FEB enfrentar o seu próximo desafio, a cidade de Montese. Quasi un centinaio di soldati brasiliani morì a Monte Castelo. Soffrirono per il freddo e per la neve a cui non erano abituati. Cadero, soprattutto, davanti all'artiglieria nemica posizionata sulla cima della collina. Ma non cadero invano. In Brasile, ancora oggi, i soldati brasiliani caduti e feriti in Italia impersonano l'eroismo, l'abnegazione e il cameratismo. Eroi perché sacrificarono le loro giovani vite per il bene della libertà e dell'uguaglianza tra gli uomini. Generosi perché affrontarono tutte le sfide possibili senza mai perdere la loro umanità. Compagni perché lottarono fianco a fianco con i partigiani italiani. E noi vogliamo dare il nostro canto a loro, a voi, il canto che è una montagna, è un samba, è il vento, è un amore lontano. E noi che viemos de otra terra y de otro mar, tenemos polvere, chumbo y bala, nos queremos aguerrar. Tenemos polvere, chumbo y bala, nos queremos aguerrar. Que me enseñó a nadar, que me
peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar, que me enseñó a nadar, que me enseñó a